utilizando um pouco do método de trabalho baseado em Paulo Freire, em que você pode usar objetos evocatórios, evocativos, seja lá como vocês quiserem traduzir isso, que eu não sei, que permitem à pessoa identificar que aquilo que você fala, que aquilo que você usa, representa a realidade. Esse objeto, entre aspas, pode ser uma fotografia, pode ser uma gravura, pode ser uma fotografia de alguma coisa do objeto que evoca o mundo das pessoas, né? Nos livros de Paulo Freire, ele fala de imagens de arado, de imagens de grãos, de imagem de trigo, de imagem de terra, que faziam, né, sentido no contexto do agricultor enquanto aprendiz. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, hoje, um exercício em que eu vou pedir para vocês que vão receber alguns objetos, e eu vou mostrar as instruções para vocês. Esse método de trabalho, eu já tenho 2 publicações mais recentes com ele. Um deles foi feito em um trabalho que eu fiz aqui em 3 cidades, no Rio de Janeiro, Fortaleza e Jequié, no interior da Bahia, com agentes comunitários de saúde, onde a gente discutiu com os agentes comunitários de saúde o conceito de determinantes sociais da saúde. E a gente pôde identificar o quanto os agentes comunitários de saúde sabiam de determinantes sociais da saúde sem saber o nome disso, né? Era a questão de dar nome ao conceito, né? A experiência deles vivido, e nós publicamos isso em 2014. Depois, nós fizemos um outro trabalho no Canadá com profissionais de saúde e de serviço social que eram francófonos, que moravam na província de Ontário, que é uma província anglófona. Ou seja, a grande maioria da população na província de Ontário fala inglês, e esses profissionais, eles são minorias, eles falam apenas francês. Então, nós fomos estudar como esses profissionais estavam conscientes sobre o letramento em saúde da população que também era minoria francófona. Ou seja, a população de profissionais vivia no mesmo contexto social que a população que eles assistiam, ou seja, todos eram minoria linguística. Então, quando a gente vive na situação de minoria linguística, se enfrenta algumas dificuldades que são peculiares. Então, o que foi interessante é que população e profissionais estavam vivendo a mesma situação social. Então, o nível de identificação era bastante interessante. Quando nós lançamos o anúncio desse segundo estudo, que foi, na verdade, foi uma oficina, como a gente fez com vocês durante 4 dias, em 3 cidades lá em Ontário, a gente teve assim, muitas pessoas que entraram em contato conosco e perguntaram se não havia um erro de grafia, porque a palavra literacy, com TT, que seria literacy, mas em francês eles perguntavam se não era literatura em saúde, se nós não havíamos escrito errado, demonstrando que mesmo o termo literacy en santé, letramento em saúde, era desconhecido e permanece ainda desconhecido de muitos profissionais no Canadá. Só para chamar a atenção de vocês, que alguns de vocês comentaram, meu Deus, desde 2009, uma declaração da OMS, a gente não está sabendo disso. Pode ficar tranquilos, que vários países do mundo, muitas pessoas também não sabem de muita coisa, né? Então, é só para a gente entender que nem sempre o que os organismos profissionais definem chega às pessoas que estão na ponta ou mesmo nas universidades. E é bastante interessante que esse método de trabalhar com objetos, ele nunca tem uma relação direta entre o objeto e o que cada um de vocês tem como experiência comumente, tá? Então, depois que vocês fizerem o exercício, eu vou dar uns exemplos de algumas coisas que aconteceram
nessa oficina com os profissionais de saúde, e como é que o objeto que você recebe, aparentemente, não faz nenhum sentido com os pensamentos, a ideia de vocês. Pode parecer que é uma brincadeira, na verdade, é um exercício sério de evocação de ideias, através, provavelmente, de um momento lúdico. Depende de vocês, o quanto vocês querem brincar com o momento. Depende de vocês, tá? Então, vamos passar as instruções, que tem algumas coisas muito difíceis, e as coisas mais difíceis do exercício estão escritas em vermelho. Tá? Ficar em silêncio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão receber um objeto e vocês vão ficar 2 minutos em silêncio, pensando sobre o objeto que você recebeu. O que é isso na minha mão? Telefone celular. Preto, retangular. Pensa sobre esse objeto, tá? Depois vocês vão, também em silêncio, estão sentados em grupos, mas não vão conversar ainda. Durante 5 minutos, refletir ou analisar sobre a relação que existe entre esse objeto, as informações teóricas, conceituais e empíricas apresentadas até ontem no curso. Tudo. Tudo que vier, tempestade cerebral, é válido. Depois que todo mundo fizesse essa primeira ligação com todo o material apresentado aqui, pensem também na experiência pessoal de cada um de vocês e a realidade da clientela assistida ou o alvo do trabalho ou o alvo da pesquisa de vocês. Tá? Pensem nas pessoas. Depois que todo mundo terminou, vocês vão começar a compartilhar no grupo de vocês, por 3 minutos, as ideias de vocês relacionadas à área do desenvolvimento daquelas relações da definição com o letramento em saúde comunitária. Não é mais individual. Tá? Você pode pensar experiências pessoais, mas agora você vai projetar nessa lista de definição, que pode ser acessar redes de informação, navegar do sistema de saúde, utilizar a informação para tomar decisão, escolha o que vocês quiserem. Tá? Cada um. Imagina, meu objeto me faz pensar disso. Depois, então, vocês chegam à conclusão do que é a área mais comum entre vocês. E tentem, então, criar um plano de ação, tá? Para você implementar com a sua comunidade, baseado na dimensão do letramento em saúde, que vocês percebem que é mais comum entre a visão de cada um de vocês. Não é uma soma, não é aritmética, não é uma média. Vocês acham, parece que todos nós, de alguma maneira, estamos falando mais dessa área da dimensão do letramento em saúde. Uma vez que vocês identificaram, tentem fazer, então, um plano de ação com a comunidade. De novo, para promover o letramento em saúde comunitário, não é de um indivíduo. Vocês vão ter 20 minutos para fazer esse plano, né, que fica a critério de vocês, um plano com área prioritária, indicadores de sucesso, objetivos. Vocês criam um plano de ação do jeito que vocês são acostumados a trabalhar com plano de ação ou não. Quem não souber nada, a gente levanta o dedo que a gente dá umas dicas dos tópicos e depois a gente vai apresentar em grupo as reflexões de cada grupo. Que conclusões nós chegamos, tá? E nesse momento de apresentar, provavelmente vocês vão ter tempo de cada um de vocês apresentar o objeto e dizer o que esse objeto fez vocês inicialmente pensarem e como é que, no final, o grupo juntou todas as ideias e selecionou uma área do letramento, da definição do letramento. Faz sentido? Está claro? Espera aí. Neto, tem pergunta? Tenho certeza que você está... Não? Sim. A Catarina... se durante o processo de discussão do grupo, né, depois que cada um fizer a reflexão sobre o seu instrumento, vocês podem gravar no grupo de vocês o que veio. Por exemplo, a Alana pegou, né, o celular, o que veio na cabeça da Alana, porque isso depois pode dar insights para vocês pensarem em relatos de experiência, né, e até mesmo para construir o próprio plano de ação que vocês forem apresentar para o grupo. Tá? Então, quem quiser gravar com o próprio celular,
pode deixar gravando o momento da discussão do grupo, porque vocês podem utilizar isso para apresentar em resumos ou mesmo fazer artigos de reflexão futuramente, tá? Então, o meu objeto foi uma colher de sorvete, né? A colher de sorvete, ela serve para pegar algo no refratário e levar para um outro local. Voltando para cá. Eu estou aqui adquirindo conhecimento e vou levar para outro local, né? A colher de sorvete, ela pega algo gelado, não é? E em contato comigo, com outra pessoa, com o ser humano, fica em temperatura ambiente ou derrete. E assim, e utilizamos a boca para isso, né? Então, a boca é o meu objeto, eu posso lançar palavras quentes ou frias. Pronto. Pensando o quê? Bom, o meu objeto foi um copo, e aí eu coloquei aqui um copo, mas como a gente tem que tentar facilitar a compreensão, então eu pensei em um copo, mas em um formato de taça, porque muita gente não pode nunca ter visto uma taça na vida, mas sabe o que é um copo, né? E aí ele tem vários relevos de vários tamanhos. E aí eu entendo que somos nós. Nós somos diferentes, mas nós estamos todos juntos bebendo da mesma informação. Aí a gente entende que tem o nosso conhecimento e o conhecimento do outro. Então a gente vai fazer esse processo. Quando vira esse copo, a gente também se torna apoio. Então a gente bebe, mas a gente apoia, né? Então a gente tem esse processo. E quando a gente olha através do copo, a gente vê o outro, né? Então a gente consegue perceber o outro. E aí nisso tudo, a gente está bebendo da informação, a gente está fazendo as trocas, né? Que o copo tem esse lugar. É isso. O objeto que eu fiquei foi um removedor de pelo, né? Ele é comprido, ele é cilíndrico e ele tem duas partes. Uma que gira, que é móvel, né? Que você pode passar em todas as superfícies, como diz o rótulo. E uma parte firme, onde você segura. Eu entendi que essa parte firme é todo o trabalho que a gente tem que fazer antes do letramento mesmo, na prática. É tudo aquilo que a gente tem que amarrar muito bem, perceber, observar aonde você vai, qual a população-alvo, qual a língua que eles usam, tudo isso você tem que saber e conhecer para que você faça um trabalho de qualidade. E já a parte que gira, né, que tira os pelos, é toda a coisa acontecendo mesmo, é toda essa ação, é a capacidade de ir em todas as superfícies. Na embalagem ele fala que esse instrumento ele pode ir em qualquer superfície. E também essa parte que gira, ela pode ser removida. Então, a partir do momento que ela para de coletar esses pelos, você pode retirar e fazer novamente em outro lugar. Então, eu entendo que isso pode ser a nossa capacidade de se reinventar, de se adaptar a novas realidades, de se adaptar a novas situações, culturas, línguas. Eu entendo que isso faz parte do letramento. Quando ela estava falando sobre os instrumentos, ela falou que a gente não pode pegar uma coisa que já está pronta e levar para aquilo. Então, a gente tem que reinventar, a gente tem que reorganizar as ideias para atingir realmente o público que a gente quer. Bom, gente, eu fiquei com esse óculos. Você é bonita, querida. Linda, filha. Agora quietinho, hein? Então, esse óculos ele tem a lente redonda, ele tem essas florzinhas ao redor. Aqui a gente tem as hastes dele, né? Ele é preto e tem esse suporte para o nariz. Aí, o que eu pensei? Vou pegar minha colinha aqui. Primeiro, né, que pensei na função principal do óculos, que é ajudar na compreensão, uma vez que ele vai melhorar a visão.
Outra coisa é que essas flores ao redor, elas representam criatividade, que é o que a gente tem que ter. A gente tem que sair do convencional quando a gente está trabalhando em letramento em saúde. E, além disso, a gente tem também a lente. Essa lente, ela representa que nós temos formas diferentes de enxergar o mundo. Então, quando a gente vai trabalhar com o cliente, a gente precisa entender que a visão dele é diferente da nossa. E também que a lente ela é redonda. Então, a gente tem pessoas que são redondas, quadradas, retangulares. E isso precisa entrar na nossa percepção de que a realidade do outro não é a mesma da nossa. E, além disso, as hastes, elas são um apoio que sustentam o óculos na orelha, assim como a gente pode se apoiar como um instrumento, usar a realidade do cliente para nos ajudar no letramento em saúde. O meu objeto é uma mamadeira, ela é de plástico e o seu bico é de látex. Ao pegar ela, o intuito da indústria é para facilitar na amamentação. Porém, quando a gente olha por outra vertente, isso vai ocasionar o desmame precoce. E trazendo para o letramento em saúde, fazendo essa associação, ela veio para facilitar. Porém, o indivíduo ele precisa de conhecimento para ele tomar certas atitudes, que é voltada para isso. E foi isso o pensamento que eu tive. Bom, o objeto foi esse ralo de cozinha. Sendo bem objetivo, me veio a semelhança, metaforicamente, com como é ser uma pessoa letrada em saúde, como ter a capacidade de filtrar informações, porque a gente pensa no educar não só como acrescentar novas habilidades, novas aprendizagens, mas informar a pessoa para que ela consiga julgar e diferenciar essas informações e mitos. Perfeito. E qual é o plano de ação de vocês, rapidamente? O nosso plano de ação, nossa população, ela é com cuidadores, né? O nosso objetivo é desmistificar o cuidado com o recém-nascido. Então, a gente vai trabalhar com os enfermeiros, agentes de saúde e o médico, né? Entendendo que a mãe ela já vai sair, a família, né? Já vai sair dali com atendimento prévio do médico e do enfermeiro, médico, médica, enfermeiro, enfermeira e dos agentes de saúde. E os indicadores que a gente pensou é o peso percentil, né? O cartão de vacina e o neurodesenvolvimento. E a gente pensou na metodologia uma cartilha impressa, acessível, né? Então a gente até pensou como a nossa população aqui é grande parte de indígenas, então a gente pensar nessa cartilha com essa linguagem e com vídeos, né? Porque a gente sabe que tem a questão do acesso à escrita e à leitura, e a gente também vai fazer com que a gente leve vídeos que mostre ali e faça esse acompanhamento. Vídeos também de que a gente consiga transformar ele o mais acessível possível. É isso. Tudo bem. Era só mesmo para saber da onde vieram as ideias e aonde isso levou vocês. Então, nós já temos um idoso, cuidadores relacionados a recém-nascidos, e agora vamos falar aqui desse grupo. Vamos começar por você? Vamos lá? Opa. Boa tarde a todos. O meu objeto foi um prato e eu fiquei pensando sobre a questão que é um objeto de servir um alimento, né? Um alimento que nutre. E aí eu trouxe, e ele, por ser colorido, ele traz muitas flores, folhas, então me remeteu à leveza. E a relação que eu fiz foi que, assim como o prato, nós, enquanto profissionais, também podemos servir o conhecimento, né, o conhecimento em letramento em saúde, orientar hábitos de vidas mais saudáveis,
usar leveza e empatia na nossa comunicação. E lembrar que, para a gente falar de escolhas alimentares, um bom momento é o momento da refeição, onde eu também usei o almoço que nós tivemos, porque eu lembrei que a gente pode fazer uma escuta, né, no momento da refeição, e essa escuta compartilhada. Através disso, também trabalhar a cultura alimentar e a sustentabilidade da pesquisa, porque o material, né, é um material sustentável. Quando eu falar, boa tarde. O meu instrumento foi o catavento. O catavento me remeteu a lembranças como brincar, o lúdico, a infância, mas ao mesmo tempo me remeteu ao movimento. Porque para você brincar com o catavento, você precisa mexer o braço para cima, não está girando o catavento. Mas também você precisa assoprar o catavento. Pode virar? Ao contrário. Aqui. Aí você precisa assoprar para gerar o movimento do catavento, né? Essas hélices. E aí, como cientista do movimento, me remeteu à questão das habilidades de assoprar, as habilidades de movimento. E também, para você fazer essas hélices girar, você precisa ter força pulmonar. Então, a ideia é que você precisa de inspirar e expirar para gerar o movimento do catavento. Então, a ideia é utilizar o catavento como um símbolo para trabalhar DPOC em idosos de comunidade, trabalhando principalmente a habilidade de reduzir riscos à saúde e elevar a qualidade de vida. Então, o catavento como símbolo de força respiratória. Outras doenças respiratórias, né? Vamos lá. Só no lúdico, a gente trabalhando sério no lúdico. Tem médico idoso, né? Não sabe Não sabe isso aí. Vamos embora, Leandro. Você ficou motivado, ó. Vamos lá, Leandro. Bora lá, conta aí. Bom, eu não sabia das várias funcionalidades do LEC, só vim ter esse conhecimento depois de já ter feito meu texto. Mas eu sabia que o LEC está associado a ações artísticas. Então, da mesma maneira que a arte permeia as comunidades de maneira variada e é aceita pela comunidade, criada e transformada pela comunidade, da mesma maneira eu penso que deva ser o letramento em saúde, também transformado, né, pelo profissional de saúde, pelo indivíduo e pelas comunidades, para a sua aprendizagem. No segundo momento, a arte também pode servir como instrumento para o letramento em saúde. Então, seriam essas duas questões, né? Da mesma forma que a arte se transforma e se adapta, o letramento em saúde também é a mesma coisa. E, no segundo momento, a arte como instrumento para o letramento em saúde. Vamos lá, o meu objeto é um colar havaiano. Quando eu vi o objeto, eu pensei em leveza, dança
E dança me trouxe relacionado ao letramento, eu lembrei da dança zumba. Quando você vai numa aula de zumba, tá todo mundo no mesmo ritmo. E aí você chega bem perdido. No final da dança, acaba que você está dançando, né, no mesmo ritmo que todos. Então, o letramento eu vejo assim, como um ritmo que todas as pessoas devem entrar juntas, né? Que isso vai trazer satisfação, né? Mudança do comportamento, segurança. Porque quando você chega nessa dança perdido, você fica com insegurança, medo, tensão. Então, quanto mais informação você tem, mais no ritmo de todos você entra. Então, o meu objeto foi essa pistola de água, né? E aí foi interessante que eu pensei várias coisas e ouvindo, né, todo mundo falar, eu já pensei mais coisas em relação ao letramento. Porque quando eu olho a pistola, né, agora, eu penso em uma coisa, um instrumento ou uma estratégia que a gente utiliza para alcançar um alvo. Então, muitas vezes a gente consegue, se eu simplesmente jogar a água, né, no caso da pistola de água, eu vou fazer aquilo, mas eu vou fazer aquilo de forma pontual, às vezes muito específica. E usando a pistola, eu consigo concentrar essa ação nessa água e alcançar o meu alvo com mais eficiência. Então, isso é uma coisa que, a partir da escuta dos colegas, me veio, né? Eu, enquanto dentista, quando eu peguei a pistola, eu pensei muito na questão do anestésico, do uso do anestésico, então de, né, tentar desmitificar a questão da dor, né? Lembrei também da questão da pistola da vacina, da época em que eu pegava fila para tomar a vacina, né? Então era um trauma. Então trazer, né, muitas vezes esses objetos consegue a gente, né, ouvir do nosso usuário, do nosso paciente, o que esse objeto traz para ele. Às vezes, para mim, é uma coisa, remete a uma coisa divertida, uma coisa boa, e para ele traz uma lembrança dolorida, né? No caso do quilombola, traz uma tristeza, uma dor de uma luta que foi vivida no passado. Então, isso vai muito, né, o objeto, às vezes, ele vai remeter a outras coisas nos nossos pacientes. Então, é importante também, pensando em letramento, a gente entender o que aquele objeto que a gente utiliza representa para o outro, que às vezes representa para a gente uma coisa e para o outro representa outra. E aí, agora vocês podem falar. Tá. Bom, a gente pensou aqui, né, num projeto chamado Projeto Catavento. A gente tentou envolver, né, todos os objetos que foram recebidos pelo grupo, né, para formar um projeto. Então, nesse projeto, né, o nosso objeto são os idosos, né, com DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, de Palmas, que frequentam a UMA, né, que aqui seria coordenado pelo professor Neto. Esse projeto, então, ele teria por objetivo, né, reduzir riscos à saúde e elevar a qualidade de vida desses idosos com DPOC. Então, a gente iniciaria o projeto, né, levantando o conhecimento da comunidade sobre o DPOC e mapeando as redes de apoio na comunidade. Além disso, a gente também teria que mapear os profissionais necessários para poder pôr em prática esse projeto. Então, esse projeto seria implementado na UMA, e ele consistiria, na verdade, de acordo com a participação de vários profissionais de origens diferentes, formar um grupo de teatro para apresentar uma peça de teatro sobre DPOC. A companhia, né, seria chamada Catacenas. Nessa equipe haveriam profissionais de saúde e das humanidades. Né, do pessoal das humanidades, aqui seria o pessoal do grupo de teatro e da saúde, o pessoal da enfermagem, nutrição, fisioterapia, medicina. E os artistas seriam os próprios idosos. Né? Aí nessa peça a ideia seria trabalhar a dança, né, que veio da parte aqui da Carol, a alimentação, que veio da parte da professora Érica, né, a combatividade, que veio da parte da Isnaia. E aí, nessa peça, a gente iria trabalhar questões, né, como, por exemplo, quais são as restrições causadas pelo DPOC,
como se dá o progresso da doença, o que é o DPOC, né, formas de prevenção, a prevalência na região, tratamento, então questões gerais, né, sobre o DPOC. E no final dessa peça, né, que seria apresentada na comunidade depois, teriam profissionais de saúde que iriam esclarecer dúvidas que as pessoas que assistiram essa peça poderiam ter. Associado ao projeto, a ideia seria criar uma comunidade virtual de aprendizagem para autoapoio e troca de informações e experiências, levando em consideração as características do letramento em saúde, que são captação de informação, compreensão, análise e tomada de decisões. Então, essa parte, né, da tomada de decisões, de compreensão, viria através aí da comunidade virtual de aprendizagem para autoapoio e troca de informações. E, ao final do projeto, haveria uma oficina intergeracional para a confecção de cataventos, né, unindo, né, idosos, velhos e pessoas mais jovens. E aí, qual seria, né, a avaliação do projeto? Seria através, na verdade, de aplicação de questionários sobre qualidade de vida ao longo do tempo do projeto, para aferir alguma melhoria de qualidade de vida, e aplicação de questionários sobre letramento em saúde para a DPOC ao longo do projeto, na tentativa de aferir aí, uma melhoria também do letramento desses indivíduos ao longo do projeto. Excelente projeto de extensão universitária, tá? Nada que vocês disseram até o momento é impossível de ser feito, né? Um projeto desse pode ser extensão universitária, que pode ser implementado por um mestrando, que pode ter um aluno fazendo um TCC de material junto. Só para dar a ideia de vocês de como é que a gente tenta aplicar as diversas definições do letramento em saúde em ações concretas. Antes de passar para o último grupo, eu só queria falar para vocês que quando a gente escolhe esses objetos, eu não tinha a mínima noção nada de letramento em saúde, absolutamente nada. Eu pego os documentos, as coisas assim de maneira aleatória e vocês é que criam um significado. Nesse artigo que eu falei para vocês com profissionais francófonos lá no Ontário, teve duas situações que eu achei bastante interessante. Uma, eu dei um vidro de esmalte de unhas a um homem. E ele começou a rir. Eu falei, mas você está rindo de quê? É brincadeira, né, professora? Eu falei, eu estou rindo. Eu estou aqui séria trabalhando. Só que se você achou isso engraçado, tudo bem, mas não é sério. É sério, é um exercício. E esse homem parou, ficou em silêncio, 2, 3 minutos. Quando ele começou a falar, sabe o que ele falava? Da imposição na sociedade na mulher. Que a sociedade impõe à mulher o padrão de ter as unhas feitas semanalmente. E essa mulher exige, de alguma maneira, usar 15, 20 dólares semanalmente do seu dinheiro para fazer a manicure. Porque a sociedade exige da mulher as mãos bonitas. E esses 20 dólares ela não tem para comprar comida da criança. Então, isso me assustou, porque falei, uou, um homem criticando o que a sociedade tem de opressão sobre a mulher e que faz ela fazer, talvez, um filho, uma filha, ou ela mesma passar em situação de insegurança alimentar, né? Então, só para mostrar para vocês que isso, você não sabe o que o outro pensa e o objeto é um declanchor. E um outro caso foi um rapaz que trabalhava, eu dei para ele, por coincidência, dei para ele um tapetinho pequenininho de plástico desse tamanho, com vários pininhos, uma coisa rústica, que você esfrega, a gente bota no piso da banheira e bota o pé para esfregar, para limpar. E ele olhou aquilo e falou assim, isso dói muito. Calma, como é que um negócio de plástico dói muito? Ele falou, professora, isso é a neuropatia periférica do paciente aidético. Ele trabalhava numa associação de luta contra o HIV. Ele disse, isso é a dor diária da minha clientela. Eles caminham sob pregos no dia a dia, né? Então, quando a gente não tem nenhuma ideia do que a gente vai pegar. Por exemplo, quando eu vim aqui dos Agentes Comunitários, tinha alguém que estava com uma planta dessa aquática
e que fez lembrar a menina o açude que tinha na fazenda do avô e que foi roubada a terra, e falou do uso da terra, da política agrária do Brasil. Então, você não sabe esses objetos onde vai levar. É muito mais fácil você trazer... Você viu quanta gente se divertiu aqui? A gente riu, né? Descontraiu, cada um falou que era uma besteira, não sabia para onde ir. O Leandro ficou desesperado com o Leque, e daí, de onde eu vou? E, no final, sai um projeto. Não é, Leandro? Você ficou doidão assim, essa mulher vai me matar. Que é isso, Jesus? Que é isso? Não, ela está querendo ir. Mas só para mostrar para vocês que vocês podem pegar, vamos imaginar, né? R$30 que vocês têm extra, comprar uns objetos baratinhos numa lojinha de plástico, até uma coisa de brinquedo, e fazer uma estratégia, uma dinâmica dessa com a clientela, ao invés de fazer perguntas, usar o questionário, deixa as pessoas falarem, porque quando as pessoas falam, vem todo um contexto de vida, de cotidiano, de experiência. Por exemplo, ela falou de uma arma, né? Ela falou de um dentista. Ela fala da dor, mas ela já projetou que aquela arma, para uma outra população, aquele brinquedo não é engraçado. Aquele brinquedo significa sofrimento de um grupo da população, com uma história. Então, quando a gente fala determinantes sociais de saúde, a gente fala, um deles que a gente considera pouco, mas que vocês devem ler, é localização geográfica. Aonde é que vive a pessoa, né? Que pode ser uma favela, que é local de exclusão social, geograficamente falando, né? Então, vocês têm comunidades específicas, e isso é, quando a gente fala determinantes sociais de saúde, pensem em tudo. Cultura, isolamento social, condições de trabalho, tá? Então, eu acho que vocês já entenderam o valor disso e como é que isso é capaz de provocar uma ligação entre o que vocês entenderam até hoje, né? Uma ou duas pessoas ficaram meio engasgadas para falar, podem falar tranquilamente, porque vocês são doutos no próprio conhecimento que vocês têm, tá? Então, é só um lembrete de que esse tipo de exercício, de dinâmica, vocês podem usar com qualquer pessoa. Pode usar para avaliação de serviço, pode usar para avaliação de curso, porque, geralmente, a população não é capaz de responder imediatamente quando você pergunta. Nós somos que nós estamos na universidade. Então, vamos lá? Começando por você. O meu objeto é um borrifador em material plástico vermelho, vindo da China. Quando eu peguei, eu pensei de antemão em higienização das mãos, principalmente no período pandêmico. Depois pensei em algumas possibilidades de utilização, como treino motor para crianças pequenas, ou mesmo em algumas situações em que haja uma demanda específica. Mas o que mais eu pensei foi em relação à acessibilidade. Um objeto que, talvez, para minha utilização, em torno de uns R$10, R$20, ele é acessível. Mas fiquei pensativa nessa acessibilidade para outras situações. Como as pessoas tiveram acesso a álcool em gel, sabão, como a gente pode tornar isso acessível em outros espaços, às vezes em escolas, na própria comunidade que a gente assiste. E fiquei me perguntando, aí até a gente pensa sobre a questão da garrafa PET, como uma possibilidade de utilização e de reutilização do material. Mas até me questionei, e quando a gente não tem nenhum conteúdo para pôr dentro da garrafa PET, o que a gente faz? E talvez o que mais me trouxe foram inquietações do que realmente respostas. De que talvez nós tenhamos, nós tenhamos na nossa realidade muitas demandas sociais. E aí, dentro das discussões de cada um, a gente emergiu sobre muitos questionamentos sobre acessibilidade e outros assuntos. Bom, você raciocinou conforme a sua idade, né? Legal, né? O jovem tem muitas indagações, isso é muito bom, porque você não tem certeza de nada e você está sempre aberto a aprender mais, a buscar mais. Então, quando tem algum colega de trabalho, eu não sei para onde eu vou, ótimo, vamos a qualquer lugar. Né? Isso é muito importante. Vamos lá, amiga. Você faça o que com isso? Uso? Não. O meu objeto foi um óculos
eu tentei experimentar ele, ficou apertado em mim, e ele é alusivo ao Canadá, então eu imagino que seja alguma coisa comprada por turista. E aí eu pensei, como eu uso óculos, né? Isso. Aí eu me lembrei da população que não tem acesso, né, às questões do serviço de saúde, que não consegue uma consulta, não tem óculos com grau adequado, não tem o formato adequado ao rosto, que muitas vezes utilizam óculos que foi doado por alguém que não é... Por exemplo, eu preciso de óculos, eu usaria esse óculos que me aperta, porque não teria condições de comprar um outro, se fosse o caso. E então veio mais essa questão da acessibilidade das pessoas aos serviços que são oferecidos, que são, né, garantidos na Constituição. Foi isso que me veio mais à mente em relação a esse produto, né? E na questão do letramento me veio a situação de acesso da população, que a maioria não sabe dos direitos, não sabe como acessá-los. Eu acho que o meu é mais legal, gente, de todos. O meu é uma lupa. A lupa ela é uma lente aumentativa e ela é uma lupa aparentemente infantil. Então, assim, ela também me remete à questão lúdica, a trabalhar conceitos de grande, pequeno. Ela também pode ser utilizada como um instrumento, por exemplo, para interação. Eu já olhei as unhas das meninas aqui, um pouco da pele, na mão. E ela também pode ser utilizada para diminuir as barreiras, por exemplo, de aprendizagem, barreiras de acesso à informação. No idoso, é muito comum, às vezes, nós chegarmos na casa de idoso, ter aquela quantidade de remédios misturados e só com óculos eles não conseguem, às vezes, conseguir definir, né? Então, assim, com a lupa, você aproximando ali, dá para ver claramente. Então, ela realmente, eu vou precisar de uma. E sem contar também, assim, pensando em letramento em saúde, a primeira coisa, a lupa, se eu foco em algo, ele cresce. Então, assim, quando nós pensarmos em letramento em saúde, temos que pensar nas coisas boas, né, que nós temos dentro da saúde pública. E tirar a lupa das coisas ruins e dos processos difíceis que nós temos. E também ela é utilizada, pensando em letramento, nós utilizamos para solucionar problemas de saúde, como essa questão da medicação, reduzir os riscos à saúde, né? Por exemplo, se essas medicações têm as letras iguais, eles colocam ali e fazem essa diferenciação, já diminui o risco de tomar medicação inadequada. E pensando também, eu pensei de trabalhar a questão de bullying infantil, né? Educação infantil, quem usa óculos, normalmente essas crianças, os outros sorriem, e é isso que dá para você trabalhar e explicar muito bem. Então, é um objeto muito... Só queria chamar a atenção de vocês que eu conheço um projeto de uma nutricionista que melhorou a capacidade de tomada de decisão dos idosos no supermercado em selecionar os melhores alimentos. E ela sugeriu, no projeto dela, ela dava ao grupo controle, ela dava a instrução de, tipo assim, procurar alimentos magros em gordura, ou seja, 30 gramas no máximo. E ela, com o grupo experimental dela, ela comprou numa loja de Dollarama uma lupa de $1 só, e ela foi para o supermercado, e todas as pessoas desse grupo experimental compravam, selecionavam os melhores alimentos. Por quê? Porque conseguiam ler os rótulos. Simplesmente, não tinha nada de conhecimento. Apesar de ser idoso, usando óculos, não era o suficiente para ler os rótulos. Então, às vezes, é uma barreira de tomada de decisão simples, que às vezes a pessoa diz, eu tenho óculos e leio, mas não consegue ler, não consegue enxergar, né? Não lê porque não enxerga. Então, às vezes, é uma medida simples que você pode dizer, usa uma lupa e você sabe que muitos de nós, às vezes, têm dificuldade de enxergar. Então, às vezes, um problema que, de repente, como você falou, a pessoa não tem um óculos adequado, porque é reutilizado, são pessoas que fazem doação. Às vezes, o uso de uma lupa simples resolve o problema, porque é para ler rótulos no mercado. Tá? Só uma observação de como problemas complexos podem ser simples, simplificados. Eu fico devendo para você o seu objeto. Eu vou te mandar um do Canadá para você. Esse eu preciso trabalhar, que eu tenho ainda mais 5 universidades. Vamos lá, você? Não precisa cobrar, não fale nunca. Não. Vamos lá?
Bom, meu objeto, quando eu peguei esse ramo de folhas, eu viajei bastante. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a natureza. E que a gente pode, e pensei que a gente pode, né, e deve usar o letramento não só para as questões de saúde, pensei logo em um letramento ambiental, por que não? Que o letramento ele pode sim ser também uma ferramenta de preservação da natureza, porque muitas pessoas têm a consciência que a gente deve cuidar da natureza, mas e aí? Ninguém faz a sua parte. Pensei também na questão das plantas medicinais, que a mesma ela tem o poder de cura. Também pensei sobre a sua facilidade, sobre a automedicação e o perigo que as mesmas podem trazer para a população. Foi isso. Então, eu fiquei com as meias, né? Então, a primeira coisa que me veio em mente é que eu ainda sou da época da vovó, né? Então, assim, de que criança tem que ter meinha no pé, não pode ficar descalça, para evitar, né? A Isadora sabe, toda vez que eu falo com ela, eu digo, escuta, essa menina sem meia nos pés. Ah, ela sente calor, eu digo, mas o pé tem que ficar protegido, né? Então, assim, a meia, ela tem N utilidades, né? Além dessa que eu falei, né? Da questão da conscientização da importância das crianças também usar meia. A gente usa muito meia para proteger o pé, temperatura, quando está muito frio, quando a gente está sentindo alguma coisa, né? Principalmente quando a gente está gripado, vai lá a receitinha da vovó, passar Vicks no pé, colocar a meia para descongestionar, né? Então, assim, e hoje a juventude usa muito meia, a meia com tênis, a importância de você estar calçado para não machucar, evitar também outros problemas que a gente possa ter. E isso tudo é questão de letramento em saúde, a higiene também com o objeto, saber que eu não posso ir para a escola uma semana inteira com a mesma meia, né? Então, assim, você tem que trabalhar todos esses conceitos. Perfeito. Quem tem adolescente em casa, vão entrar aqui. Ou vocês esqueceram que já cresceram. Vamos lá, Boa tarde a todos. Meu objeto, uma maçã verde. Logo que eu olhei para ela, já me veio esperança, né? A cor verde significa muito para mim. É a cor da enfermagem, né? Então, me lembrou da minha profissão, me lembra a esperança. E aí, correlacionando com o letramento em saúde, eu penso na questão de mudança de comportamento, né? Então, essa esperança que a gente tem de realizar um letramento de forma que mude o comportamento. A fruta em si me lembra a saúde, a alimentação saudável e os benefícios, né, para a saúde. E essa fruta ela tem diversas marcas. E essas marcas, elas me fizeram refletir sobre as dificuldades, né, que a gente enfrenta no dia a dia, na realização das atividades na comunidade, na realização do letramento em saúde em si. Mas, apesar das marcas, é uma fruta bonita, né? Então, assim, apesar das dificuldades, né, a gente tem a esperança de alcançar os objetivos, né, que a gente se propõe dentro da comunidade. Agora o grupo, né? Bem, o nosso projeto é relacionado ao idoso e o objetivo é avaliar e comunicar a informação retirada da saúde para melhorar a saúde pessoal de seus familiares. A gente pensou no público idoso e na utilização de plantas medicinais relacionadas a esse público. Então, a gente pensou em buscar uma horta comunitária, pessoa referência, em fazer parceria com nutricionista, farmacêutico, para a gente orientar, e ele saber como que usar, mostrar
mostrar para ele as plantas medicinais, como que utilizar essas plantas, as ferramentas, as estratégias, fazer um showman back, mostrar para ele, depois perguntar para ele se realmente, pedir para ele fazer, se realmente a gente avaliar aquele processo ali, se ele aprendeu, buscar as pessoas regionais da comunidade que fazem venda desses produtos, extratos, óleos, até mesmo para fomentar e aumentar, né, a economia local, para estar incentivando eles a produção e a forma de utilização desses extratos em si. Então, foi isso. Muito bem. Bom, agora, antes de fazer a nossa pausa, desculpe, nós demoramos muito nesse exercício, porque nossa turma é grande. Eu queria sugerir a vocês o seguinte. Eu queria que vocês... Opa, o que houve aqui? Congelei aqui. Como é que eu faço? Não faço. Tenho que... O que eu faço aqui? Então... Aonde? Fecha aqui, ó. Eu estou pensando que ele não está funcionando. Ok? Foi? E aí? Tá? Tá. Então, eu vou pedir o seguinte a vocês. Aguenta aí? Vai. Ok. Que troço lá vai sumir? Sumiu. Bom, eu queria pedir a vocês que fizessem essa reflexão em casa, se possível, escrita. Como é que a aula de hoje foi útil para expandir as ideias sobre letramento em saúde e as questões ligadas às inequidades sociais e compromisso social? Vocês falaram muito disso. Escreve uma lauda sobre isso, ok? E eu queria também pedir a vocês que acessassem esse artigo, Incorporação do letramento em saúde no Sistema Único de Saúde, possibilidades, desafios e controvérsias. Esse artigo nós publicamos em 2020, a partir das ideias de 63 participantes do curso que a gente fez no Brasil. E eu queria que, quem tiver tempo, pode ler o artigo. Quem não tiver tempo, não tem nenhum problema. Eu gostaria que vocês apenas lessem a página número 8, tem o quadro número 1, que estão listadas as possibilidades. Nós vamos trabalhar somente com as possibilidades. Então, são enfermeiros, estudantes do SUS, que deram opiniões. Você está com o artigo na sua mão, página número 8, tem um quadro número 1, é o quadro que fala de possibilidades. Ok? Somente ler as possibilidades e amanhã nós vamos fazer um trabalho sobre isso. Então, aproveitando, ou digitem, ou gravem, como foi que a aula de hoje ajudou vocês a pensar na questão de inequidades e equidades em saúde. A gente falou de uma série delas aqui, para a gente entender letramento em saúde contextualizado dentro da situação socioeconômica da clientela, né? Quando lá atrás falaram do óculos, falaram da erva, falaram do medicamento, muitas vezes são pessoas que não têm acesso a medicamentos que não estão na farmácia mais do SUS. Então, são coisas que a gente tem que considerar, né? De novo, não tem medicamento, o que a população sabe, né? Ela vai substituir ervas, mas elas não sabem que tem malefícios também do uso abusivo das ervas. As pessoas não entendem que das ervas se produzem medicamentos. Então, eu queria que vocês refletissem e guardassem esse material para vocês. Não sei se vocês observaram, a Moraes está aqui do meu lado, a Catarine é a coautora, e nós escrevemos o artigo, um dos artigos que eu falei para os professores que a gente é capaz de escrever a partir das ideias dos participantes. Então, vamos fazer a nossa 15 minutos de intervalo, vamos lanchar comer um bolinho ali, que o pessoal deve estar com fome, e a gente vai falar a seguir de prática baseada em evidência, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente começou a discutir sobre a formação desses projetos que nós idealizamos, mesmo que sejam ou projetos ou planos hipotéticos, uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, como é que nós vamos acompanhar a implementação do nosso plano de trabalho
e como é que a gente vai avaliar as ações multidisciplinares. Tá? Então, que a nossa ideia é sempre trabalhar sobre essa perspectiva do trabalho multidisciplinar. Né? Então, a ideia é que a gente comece a criar instrumentos de monitoramento do que a gente está fazendo. Né? Por exemplo, vocês que falaram do pé diabético, por exemplo, como é que a gente vai monitorar o nível de engajamento da população? Tem que ter os dois lados, mas também como é que a gente vai monitorar o nível, a intensidade, a Obrigada. Estou tentando ver a palavra longa em inglês aqui, eu não achei o português. Né? O quanto as ações que são implementadas pela equipe atingem objetivos que elas querem atingir, né? Para que a gente, no meio do percurso, a gente possa adaptar ou achar outras soluções. E, às vezes, o planejamento da gente ele não consegue ser eficaz, porque, talvez, como esse grupo falou, de fazer levantamento de necessidade, levantamento de recursos profissionais, isso aqui é mais importante. Né? Bom, eu queria, nesse processo de acompanhamento e avaliação das ações, a gente sabe que, hoje em dia, em muitas organizações de saúde ou instituições, e mesmo nas universidades, a gente fala muito em prática baseada em evidência. E o que é isso? A prática baseada em evidência, ela faz parte do movimento, do processo de geração de conhecimentos, de produção de conhecimentos, mas existe várias formas da gente usar o conhecimento. Né? A prática baseada em evidência não significa apenas ter acesso a artigos científicos, a um artigo, a 2 artigos, sobre o tema da população que você trabalha, e você automaticamente traduzir isso para o contexto da sua prática. Existem várias maneiras de entender prática baseada em evidência, mas eu já percebi que, aqui no Brasil, a prática baseada em evidência ela é percebida apenas como prática baseada em evidência científica. E não é isso. A Faculdade de Medicina da McMaster University, no Canadá, tem uma unidade que, não sei se vocês conseguem ler aqui tem o site da McMaster, da livraria, e eles dizem que essa faculdade de medicina, a formação do médico na faculdade é toda nessa perspectiva multifatorial da prática baseada em evidência. Então, eles dizem que existem 5 fontes que a gente deve considerar na prática baseada em evidência, que estão apresentadas aqui, sem ter ordem de prioridade. Ou seja, uma é a experiência do profissional perito. Quem já trabalhou em sala de cirurgia sabe que, às vezes, o cirurgião-chefe, ele abre uma cavidade, ele abre uma área cirúrgica, ele olha e diz, vou ter que fazer algo diferente hoje. Ele inventa uma técnica, qualquer que seja o cirurgião. Né? Ele sabe, esse procedimento até então, o que eu sei fazer não funciona aqui, eu tenho que criar algo novo, eu tenho que usar um material novo, ele inventa uma nova técnica, então é a perícia dele que diz que tem evidência suficiente baseada no conhecimento da prática dele, da expertise, para implementar o que ele quer implementar. Essa é a primeira coisa. A segunda, um outro exemplo, quem começou aí, quem é da enfermagem, lembra muito bem, que quando a gente vai para o campo de estágio, a gente quer fazer alguma coisa, o atendente, geralmente, são mais idosos, às vezes têm mais autoridade e audacidade para dizer, audácia, vai dar certo? Não. Não vai dar certo? Não.
E tu faz, o que acontece? Não dá certo, quebra a cara, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente fala da perícia, da expertise do profissional, a gente está falando de alguém que tem vários anos de observação daquela mesma situação, que já viu várias reações diferentes, várias respostas diferentes àquele ato técnico que você quer executar, e ele sabe dizer, olha, se fizer assim não dá certo, mas se modificar, se fizer um pouquinho diferente, dá certo, né? Só lembrando para vocês que nenhum conhecimento científico ele vem de inspiração divina. Subitamente acordei e vou fazer ciência, não é por aí, né? É parte de um processo de observação contínua, sistematizada, de vários fenômenos acontecendo, e você começa a identificar que tem um certo padrão, um certo standard de comportamento das coisas. E que você começa a observar que toda pessoa que acorda às 5 da manhã e tem fome às 10 da manhã é porque não comeu, sei lá, menos de 20 gramas de proteínas de manhã. Você começa a observar que os pacientes que você prescreve essa dieta, todo mundo que tem menos de 20 gramas de manhã, às 10 está morrendo de fome, né? E aí você começa pela observação. A mesma coisa que a gente está falando, o que é essa expertise, o que é essa perícia? É uma pessoa que observou um problema, a implantação de uma solução e viu várias respostas para esse problema. Necessariamente não é apenas o tempo de serviço da pessoa, nem o cargo da pessoa, é algo natural do ser humano, é a curiosidade científica, né? E onde a gente vê isso muito, a gente vê muito isso no trabalhador rural, que ele é capaz de observar os fenômenos naturais, ele sabe, né, pelo jeito que o vento bate nas plantas, ele sabe se chove amanhã, se amanhã está seco, se amanhã... Então, nada mais é do que observação, e de modo sistematizado. Eu acho que a maioria daqui da sala é pessoal de enfermagem, mas Florence Nightingale dizia que a única coisa importante a ensinar um enfermeiro é observar. Se o enfermeiro sabe observar, ele sabe tudo. Isso é verdade, né? A psiquiatria é uma disciplina que ela começou com o quê? Pela observação. Observação do quê? De comportamento e de reações a estímulo das pessoas, né? A escala de coma de Glasgow foi criada pela observação de enfermeiros em sala de recuperação anestésica na Inglaterra. Então, eles sabem, começavam a registrar como é que as pessoas acordavam nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Um abria o olho, um fechava o olho, outro abria a perna, um puxava a perna, reagia à dor, você beliscava. Então, era a observação que foi anotada, compilada e foi sistematizada de uma maneira diferente. Então, prestem atenção, que isso é algo que nos interessa também na área do letramento em saúde. Alguém disse... toda vez que eu mostro um computador, as pessoas reagem, né? Não estão gostando. Então, é importante que vocês entendam como é que o profissional já observou como a população reage automaticamente. Ai, gente, de novo, alguma coisa na internet, eu não aguento mais a internet. Então, a gente sabe que hoje, profissionais e clientela, já chegamos ao nível de não aguentar mais ouvir falar em computador. Zoom, Meet, a gente não quer mais isso. A gente precisa o quê? Será que não dá para botar uma pessoa na sala de aula para a gente conversar um com o olho no olho, né? Então, a gente tem que entender que tem, no caso, peritos em comportamento humano que já estão nos alertando pela nossa uso abundante ou excessivo ou mesmo abusivo das tecnologias de educação. Isso é uma coisa que cansa a gente, né? A gente sabe hoje que assistir mais do que 1h30 em sala, em frente ao computador, pela emissão de ondas elétricas, equivale a quase 5 horas de aula em sala de aula, sem estar direto com o computador, né? Então, isso é algo importante que a gente tem que começar agora a buscar outros tipos de peritos que estão nos falando da superexposição à estimulação elétrica no uso do computador, né? Isso a gente sabe muito bem em sala de aula o que está acontecendo. A segunda fonte de evidência é a evidência científica.
que aí as coisas começam a complicar um pouco mais, porque a gente tem que observar alguns aspectos quando a gente lê um artigo, né? Não é apenas o nome da patologia que a gente busca. Geralmente, a gente busca uma patologia, está lá. Não é isso. É o perfil da clientela, é a idade, status socioeconômico, nível de educação, estágio da doença, história pregressa. Tem uma série de histórias, uma série de fatores, de indicadores do paciente que um artigo tem que dizer claramente. Se não indicar para vocês, aí é uma questão de vocês saberem avaliar o rigor metodológico. Isso é importante, né? E quando eu digo rigor metodológico, não se deixem iludir, porque depois do nome do autor, vírgula, 3 letras PhD, isso não quer dizer qualidade. Pensem nisso. Vocês têm que aprender a ser leitor crítico. Por que eu falo isso? Existem alguns países que os alunos de doutorado são treinados a ler um artigo direto na sessão de metodologia. Se a sessão de metodologia não for rigorosa, não tem que ler mais nada. Eu fiz um curso em Montreal, na Universidade McGill, um doutorado em psicologia, um curso que se chamava Motivação Humana, e eu ficava bastante impressionada que o professor começava a aula, era um professor americano, e ele perguntava, todo mundo pronto para a aula? Sim. Todo mundo leu? Não. Uai. Aí ele dizia, por que vocês não leram o artigo? Se eu disse que era para ler. Aí cada aluno explicava por que eu não tinha lido o artigo. E a razão era a mesma, falta de rigor metodológico. Os alunos diziam para o professor, isso era um teste que ele fazia. Ele dizia, correto, não era para ler essa porcaria mesmo, não. Então, ele não testava, ele não se interessava se o aluno lia ou não. Ele queria testar a nossa capacidade, criticamente, de identificar que aquele artigo não tinha qualidade, né? E, geralmente, a gente não é treinado para buscar o que não é bom. Busque qualquer artigo, né? Então, por isso que quando a gente sabe que quando a gente busca esses artigos de revisão sistematizada, nem sempre a metodologia é adequada e nem sempre o perfil do cliente é o mesmo perfil de vocês. Por que vocês vão ler isso? Para que vocês vão ler isso? Se você trabalha com idoso, né, e seu estudo, que você vai lá, ver a revisão sistematizada, é com adulto jovem, não tem nada a ver. O metabolismo do idoso não é do adulto jovem de jeito nenhum. Você não pode... O que é adulto? Adulto é depois de 25? Não, meu Deus. O adulto jovem vai até 40. Eu estou trabalhando com gente de 70. As condições metabólicas, as comorbidades que são equivalentes... Hã? Adulto. Adulto ou meia-idade. Tá? O adulto jovem vai até os 40. Então, é importante que vocês saibam usar os métodos de leitura e identificação da evidência científica que é compatível para vocês, né? Eu me preocupo muito que eu vejo muito autor brasileiro trabalhando com revisão sistematizada. Muitos, demais da conta. Ao mesmo tempo que a enfermagem brasileira, eu vejo esse discurso, hoje está falando muito da prática baseada em evidência. E eu me pergunto, em que evidências? Aonde está o corpo de conhecimentos tipicamente produzido pela enfermagem brasileira? Né? O que eu faço no Canadá, eu não posso fazer aqui. Porque o contexto de prática é diferente. Os procedimentos permitidos, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem que aqui a enfermagem aprende a fazer punção venosa. E a gente pode fazer punção venosa. No Canadá, não é todo mundo que pode fazer punção venosa. Depois que se forma, é que tem o hospital, tem uma equipe que treina as pessoas para a punção venosa. E somente num plantão, o profissional da equipe da punção venosa é chamado. Por quê? Um hematoma é lesão corporal. Ok?
Então, eu quero que vocês entendam. Isso está errado. Isso está errado. Então, eu quero que vocês entendam que não se dá para pegar o modo de prática em outro país e dizer é punção venosa, faz todo mundo é punção venosa. Então, isso é importante porque não são um artigo, 2 artigos ou 3 artigos que te dá esse tipo de certeza que o que você identificou de um outro país é aplicável ao Brasil. Então, por isso que é importante que a gente aprenda, principalmente nos programas de pós-graduação, a pensar em fazer uma preparação para os trabalhos de campo de pesquisa, né? Parar de trabalhar com revisão de literatura e começar a produzir evidências brasileiras, né? Do contexto brasileiro. Por que isso é importante? É importante, por exemplo, no Canadá, o nível de escolaridade médio da população idosa é 3º ano, 3º grau. Alguém vai dizer, aqui também. Mas as pessoas têm um tipo de vida, um padrão de vida, acesso à informação à saúde, mesmo que seja na própria língua materna. Eles podem não falar nem inglês, nem francês na sociedade, mas têm contatos, acessos que permitem a ele cuidarem de si, comerem a comida como eles comem, né, como a cultura come. Por exemplo, um grande exemplo é a comunidade chinesa, tem 4 Chinatown em Toronto. Eles só comem a carne, os legumes, as verduras que são produzidos por eles. Eles não comem outro tipo de comida. Você não precisa falar de comida não industrializada. Eles comem, tem os legumes, verduras. Então, os médicos são os próprios médicos que falam a língua deles, que praticam a medicina natural tradicional chinesa. Então, é como se fosse um mundo dentro de um outro mundo. Então, eu não posso pegar a prática da medicina chinesa em Toronto e achar que eu vou usar essa prática da medicina chinesa aonde? Em São Paulo. Não funciona. E nem a prática da medicina chinesa em Paris, porque os próprios chineses de Paris só vão para médicos que falam chinês. Se os médicos não falarem chinês, para eles não conhecem a medicina tradicional chinesa. Então, mesmo que você seja não chinês e saiba, tenha ido para a China estudar, eles acham que não conhecem a medicina chinesa. Então, muito cuidado com essa maneira hipersimplificada de utilizar a evidência científica sem saber fazer uma leitura crítica do que se pode fazer a transferência de conhecimento ou não. Tá? Um grande exemplo é procurar base de dados como a Cochrane Library, que eles fazem uma súmula da súmula da súmula da súmula da súmula dos estudos, e no final saem lá de 1000 estudos e finalizam com 3 ou 4 estudos, elimina tudo que não serve, por todas as razões, e diz, de repente, está aqui, paciente idoso do projeto Catavento, que mora na região norte, na temperatura tal. Vamos imaginar, pensa nisso tudo, que não tem risco de desidratação. Então, na verdade, vocês têm que aprender a procurar base de dados que tem a informação que vocês buscam. Isso é muito crítico, porque hoje a gente tende a usar uma massificação da ciência, e não se esqueçam que nós estamos, no mundo hoje, enfrentando um movimento contrário da essa massificação e exploração dos cientistas, né? Muitos profissionais já estão parando de publicar em periódicos que têm que pagar. E aqui as pessoas estão desesperadas porque precisam pagar 12 mil, 15 mil reais para publicar. Em outros países do mundo chegou-se à conclusão, vamos parar de pagar. Porque eles estão tirando o dinheiro da gente e nós não temos mais certeza da qualidade. São pouquíssimos periódicos que, apesar de você pagar um Open Access $3.000, o cara diz, tudo bem, não pague. Recusado. É muito difícil a gente acreditar que, apesar de pagar uma taxa de 4.000 francos, o cara vai dizer para você, artigo recusado. Só pague depois que for aceito. E se for aceito. Né? Então, tomem muito cuidado, porque a gente
está vivendo num contexto em que as pessoas estão pagando muito e a qualidade do trabalho... Um bom periódico não publica nenhum bom artigo em menos de 2 anos. Essa é a realidade. Tá? Garante, satisfação garantida, o seu dinheiro de volta em 2 semanas, não botem isso. Por quê? Quando você tem isso aí está fora do escrito de letramento de saúde, mas quando você tem um currículo e que se você só publica em 1 ou 2 ou 3 jornais, periódicos, né, que são duvidosos, é muito fácil. Coloca o nome do periódico lá no Google. A gente chama phish, aqueles que falsos, né? A minha universidade tem uma lista de periódicos que nós não podemos publicar. Os predatórios em português, né? Isso é muito importante, mas tem gente que não se preocupa com isso. Mas quando eu olho um currículo de alguém e vejo onde foi publicado, eu já sei que a pessoa não é séria, porque você colocou, né? E aí é uma coisa complicada. Então, prestem atenção, o momento da ciência hoje no mundo é um momento de alerta, evitar que a gente caia na mão dessas pessoas. Ainda tem muitos profissionais, mas tem um congresso de letramento em saúde em Xangai, eu vou. Me convidaram. Te convidaram para quê? Me convidaram para mandar um resumo. Não, você não está entendendo. Quando o congresso te convida para ser o orador principal, paga hotel, paga hospedagem, paga visto, paga tudo. Eles estão te convidando para pagar o quê? Nada. Então, na verdade, prestem atenção que isso é uma coisa que é muito séria hoje. A gente sabe que tem 2 ou 3 países no mundo que fazem isso, eles criam conferências falsas. Você acredita que vai ser publicado quando você chega no Canadá, nos Estados Unidos, em Paris. Não tem conferência. Tem gente que vai a Dubai, não tem conferência, gente. Tudo é falso, né? E você mandou o seu resumo, eles disseram que vão publicar, e, pasme, muitos trabalhos estão sendo roubados e publicados em outras revistas desses países que fazem essa jogada. Então, prestem muita atenção no processo de escolha da onde você está lendo os seus artigos científicos. O fato de ser publicado apenas não significa nada. Tá? Isso é só um alerta que a gente faz a todo mundo. Eu, por exemplo, acho que tem um artigo só que eu publiquei no Open Access que eu paguei. Somente um. De quase 90 artigos publicados, somente um. Porque eu não tinha dinheiro e a universidade não tinha para dar. Eu falei, então eu vou publicar onde eu posso. Né? Bom, a segunda, mais ou menos eu já comentei, a segunda fonte de evidência é a harmonia que existe entre a evidência científica e o perfil do seu paciente ou do cliente. Tá? Se não for o mesmo estágio da doença, o paciente usando o mesmo ciclo do medicamento, a mesma dose do medicamento, ou submetido à mesma técnica cirúrgica, ele tem que haver um fit entre os dois. Né? De novo, não é só a doença, são tudo que você usa para caracterizar o seu cliente. Né? Pode ser paciente idoso com formação universitária, sofrendo de pé diabético, o perfil é totalmente diferente. Então, você vai estudar agora o autocontrole da diabetes no paciente idoso, mas com alto nível educacional. Né? Então, isso é bastante interessante, não generalizo pela doença e nem pela idade. Então, isso é extremamente importante. Tá? O quarto aspecto é a preferência que o cliente tem quanto ao tratamento e as ações dele. Não adianta você fazer revisão de literatura e o paciente simplesmente ele não segue você. Então, não tem como, não tem resultado. E, às vezes, quando ele não segue o tratamento que você prescreve ou sugere, ele cria ações alternativas que você não sabe. Então, se isso acontecer, você não tem evidência científica do que aquilo que você prescreve tem uma ressonância com o perfil da clientela. E, finalmente, são os recursos para o cuidado de saúde. Olha, gente, se um procedimento é feito, por exemplo, né, no centro cirúrgico, um paciente numa cirurgia, paciente acordado, tá, hipertenso, música zen no ar,
para o cara ficar calmo, ok? E você faz o mesmo procedimento cirúrgico num hospital geral, qualquer, sem nenhum controle da emoção do paciente. Então, eu tenho uma estrutura médica de assistencial que leva em consideração que o grande risco desse paciente na cirurgia é o risco do descontrole emocional, o estresse agudo. E eu já sei que eu posso colocar aromaterapia, acupuntura, música zen, para ajudar o paciente. Tem gente que coloca headphone nos pacientes para ouvir música, né? Ou o médico ou cirurgião, ele grava um tape onde tem a voz do cirurgião informando calmamente o que está fazendo. Agora eu vou fazer isso, aí toca a música. Você vai ouvir um barulhinho agora, mas esquece o barulho, a música vem. Então, é um processo de quase guia, né? de um comportamento autoguiado para o controle da emoção. Esse é uma maneira, talvez, do anestesista conseguir controlar a pressão do paciente numa boa, sangrar menos, ter menos risco de taquicardia e a recuperação ser melhor, do que uma cirurgia sem essa condição toda. Então, o recurso que é usado para o cuidado de saúde é importante que você avalie. Eu uso a mesma tecnologia simples ou complexa, como é que a gente faz igual? Então, na verdade, são esses 5 elementos que a gente considera hoje como fonte para a prática baseada em evidências. Aqui está um modelo que a McMaster sugere. Então, a McMaster sugere que o centro das fontes de evidência é sempre guiada pela expertise do profissional. É o profissional que diz, isso está certo, isso não está certo. Isso funciona, isso não funciona. Isso é igual, isso é desigual. Né? Então, é bastante interessante que a gente está tentando discutir isso no contexto de um trabalho multidisciplinar. E um trabalho multidisciplinar significa que a gente pode ter na mesa vários peritos ao mesmo tempo. E compete a nós entender como é que nós vamos dialogar entre peritos. Vulgarmente, a gente dizia, é um monte de cacique sentado tomando decisão. E ter várias pessoas com perfis de autoridade, de conhecimento praticamente do mesmo nível, cada um do seu nível, uma autoridade, eu sei que isso é muito difícil. Né? Mas isso é a prática baseada em evidência, é que sempre é a voz do perito, qualquer que seja o perito, que gira o processo de discussão. Né? Então, você tem todos os elementos que eu falei aqui, que giram ao torno do que é melhor para guiar essa prática. Bom, eu vou parar de falar aqui agora e quero ouvir vocês comentarem sobre esse modelo.